Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula do 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar ao longo desta aula com o seguinte tema: cultura e tradições religiosas. Bem, quero te convidar ao longo desta aula para fazer uma reflexão acerca da relação entre cultura, né, o que é cultura, como é que esse fenômeno está na nossa vida, no nosso dia a dia, e as tradições religiosas. Mas junto com isso, nós queremos também refletir sobre o nosso ensino religioso. Por que muitas das vezes nós aprendemos ensino religioso na escola? Qual é a função desse componente curricular na vida da gente, como estudante, como professor, como pessoa? Quero convidar vocês a aprender uma expressãozinha em Nhengatu, que é assim: Purangaara. Purangaara significa o seguinte: significa bom dia, só que é um bom dia que pode ser de manhã, tarde, noite. Você está desejando para o outro que ele se sinta bem o dia inteiro. Puranga, bom, né, ótimo, e ara, o dia inteiro, né? E tem uma outra expressão na língua tucana, que é uma língua do Alto e Rio Negro, lá em São Gabriel da Cachoeira, que as pessoas, quando se encontram, elas falam assim: o acati marçã. O acati marçã significa o seguinte: como que vai, parente, amigo, né? Por que eu estou começando a aula com essas duas expressões em língua indígena? Para dizer que nós, apesar de estarmos no Brasil, falarmos a língua portuguesa, estamos aqui no coração da Amazônia, que é Manaus, estamos permeados de uma rica cultura ao nosso redor. Para pensar, só o estado do Amazonas, ele tem para mais de 20, 30 povos indígenas diferentes, né? Só o nosso estado do Amazonas. E talvez é o estado que tem maior número de comunidades indígenas do Brasil. Eu não posso falar com muita segurança, mas com certeza sim, né? Mas por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente para pensar nessa diversidade cultural que compõe o nosso Amazonas, nós podemos também imaginar que essa diversidade cultural ela está diretamente ligada à diversidade religiosa. E que o fenômeno religioso ele está diretamente ligado ao ser humano que faz cultura, que tem sua língua, seu jeito, suas expressões próprias, únicas e especiais. Vamos agora para a nossa primeira reflexão de hoje? Bem, o fenômeno religioso e o ensino religioso, né? O objeto de estudo do ensino religioso é o fenômeno religioso. São sinais e expressões da religiosidade humana na cultura e na sociedade. Então nós queremos, na verdade, entender de que maneira que a religiosidade humana ela se relaciona com a cultura, né, e se relaciona com a sociedade. Ok? E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que o ensino religioso ele estuda o comportamento do ser humano como espelho de sua experiência com o sagrado, né? E esse jeito, essa experiência com o sagrado, ela se manifesta nos símbolos, nos mitos e nos ritos, né? Cada religião, cada experiência religiosa tem símbolos, tem mitos e tem ritos. Ok? E isso é muito importante a gente entender. Preste atenção aqui comigo. Quando você pensa, de repente, no cristianismo, logo na cabeça vem o quê? A cruz, a pessoa de Jesus, né? Quando a gente pensa, de repente, nas comunidades indígenas, na religiosidade indígena, nós devemos nos relacionar e pensar na relação íntima com a natureza, né? Em que tudo está interligado como se fôssemos uma casa comum. Quando você para pensar, de repente, na religião islâmica, né? Nossos irmãos muçulmanos,
vem logo à nossa cabeça a figura da sinagoga e, consequentemente, do Alcorão, que é o escrito sagrado deles, né? E as atitudes de caridade. Cada religião tem seus símbolos, seus mitos, suas histórias, né, mitológicas e também seus ritos. Por exemplo, numa comunidade evangélica, todo domingo, normalmente, além da escuta da Bíblia, você também tem a Santa Ceia, que simboliza, que faz memorial da Páscoa de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Que é um tipo de rito, né, litúrgico. Da mesma maneira que os católicos romanos, que têm a sua celebração, a missa, né, e outras igrejas tradicionais têm suas celebrações eucarísticas, né? Então, essa miscelânea, essa grande diversidade de religiões, elas comportam essa dimensão dos símbolos, dos mitos e dos ritos. E aqui a gente pode pensar, na próxima cartela, que em todos os lugares, povos e culturas, ocorre o fenômeno religioso. Para pensar aqui, olha, o mundo inteiro está permeado de diversas religiões, de diversas expressões religiosas, né? E aqui a gente pode pensar que, no fundo, o fenômeno religioso e a experiência com o transcendente, ele demonstra a relação das pessoas, dos povos, das etnias com o transcendente, né? Com Deus, os deuses. Como a divindade se manifesta na cultura de um povo, ou como o povo vive essa experiência. Olha só que interessante. A epifania, a manifestação da diversidade, da divindade na cultura de um povo, e como esse povo ele vive essa experiência religiosa, né? Essa experiência religiosa. Ok? Então a gente tem que pensar sempre nessa dimensão. E aí a gente pode perceber que vê um outro conceito muito interessante na próxima cartela, que nós temos que entender o que é o transcendente. O transcendente é aquele que está além de toda a experiência possível. Deus, o infinito, o sobrenatural, né? Toda experiência que me transcende, que vai além desse campo sensitivo, presta atenção aqui em mim rapidinho. Toda experiência que vai além dessa experiência do sensitivo, da carne, da empiria, dos sentidos, nós podemos considerar, sim, uma experiência transcendente. Nós podemos dizer que essa experiência transcendente vai além do ser humano. É uma experiência sobrenatural, que muitas das vezes nós não temos uma explicação racional para, de repente, enquadrar essa dimensão do transcendente, né? Mas, olha só, próxima cartela. A transcendência significa ascender ou ir além do imediatismo dos sentidos. E aqui a gente pode compreender o fenômeno religioso como uma expressão que busca um autêntico relacionamento com o transcendente. Olha só o que é interessante. Um autêntico relacionamento com o transcendente. O fenômeno religioso. Quando, por exemplo, presta atenção aqui comigo. Quando de repente você que é católico romano vai para uma procissão, né? Alguns dias atrás, o calendário litúrgico da Igreja Romana fala muito da questão das procissões, da devoção a Nossa Senhora, Maria, Nossa Senhora Aparecida, né? E certamente, quando a pessoa vai para uma procissão, ela tem uma maneira de se relacionar e de se sentir abraçado pela divindade. Da mesma maneira, quando uma pessoa ela vai para o campo, para um terreiro de candomblé e tem uma relação com o seu orixá, com a sua divindade, mas uma relação de intimidade, uma maneira autêntica de se tocar pela experiência com o transcendente, com a sua divindade. E aqui eu te lanço a seguinte pergunta. Por que você tem uma religião?
Por exemplo, você sabe por que você é cristão? Muitos de nós, de repente, somos cristãos aí, a gente de fato sabemos, né? Preste atenção aqui em mim. Muitas das vezes a tua religião que você exerce, ela é fruto diretamente ligado à influência familiar. A pessoa muitas das vezes é cristão, católico, evangélico, porque a família foi evangélica, foi católica, né? E muitas das vezes pode acontecer que a pessoa teve uma experiência de fato religiosa e descobriu uma outra vertente religiosa que fez com que ela se identificasse, né? Conheço pessoas, por exemplo, que eram cristãs e que depois se tornaram espíritas por conta de experiências religiosas que elas olharam com muito carinho para isso. Presta atenção na próxima, essa dica, né? Independente de sua opção religiosa, o fato é que ninguém pode negar o fenômeno religioso. O ser humano tem uma dimensão religiosa. Ele recorre a deuses, ao sobrenatural e ao sagrado. E só existe a religião porque existe a consciência da morte. Olha só que interessante. Então, o que até agora nós aprendemos? Que todo ser humano tem essa dimensão religiosa, que, de certa forma, tem essa relação aos deuses, ao sobrenatural, ao sagrado, mas um outro dado que é interessante é que a consciência da morte, ela de certa forma, ela me faz ter esta ligação com a religião. Ou seja, quando eu tenho consciência que eu tenho um fim, surge uma angustiante necessidade, né, de entender, de compreender o depois. Olha só, aqui comigo. Nós, como Brasil, estamos batendo quase 600 mil mortos, vítimas da pandemia da Covid-19. Muitos de nós perdemos pessoas queridas, pessoas que de fato não deveriam sair dessa vida. E diante da perca desse ente querido, que eu, por sinal, respeito a dor e ao mesmo tempo a ausência dessa pessoa querida da tua vida, nós somos convidados, né? Somos convidados a entender que a vida ela tem que ter um sentido maior, né? A partir desse olhar com essa dimensão religiosa, a partir desse olhar, desse link com Deus. Vamos para a próxima reflexão. A modernidade compreendeu que o desenvolvimento das ciências superaria e eliminaria a dimensão religiosa. Mas, presta atenção, isso não aconteceu. E sim, a continuidade e o reflorescimento da manifestação religiosa, né? Houve um momento que, de fato, nós pensávamos que as religiões seriam superadas pelas ciências. Mas a gente viu o contrário. Houve um reflorescimento e a continuidade dessas manifestações religiosas, né? E aqui a gente comenta a seguinte situação. O ensino religioso, ele não se coloca como uma necessidade para repassar doutrinas, mas o ensino religioso ele se coloca como uma necessidade para compreender a dimensão religiosa do ser humano e o respeito à diversidade. Olha só que interessante, né? O ensino religioso, ele serve acima de tudo para se compreender a dimensão religiosa do ser humano, mas também deve ser, acima de tudo, primar pelo respeito à diversidade religiosa. Meu caro amigo, minha cara amiga,
ao longo desta aula, nós entendemos que a diversidade religiosa ela está diretamente ligada à diversidade cultural de nossos povos, que compõem essa grande humanidade. E, em última instância, nós devemos exercitar o grande direito humano de respeitar o outro que tem sua religião, o seu jeito de acreditar, de ser no mundo, né? De ter fé, né? E eu deixo essa mensagem para você, a questão da tolerância e do respeito à diversidade religiosa e respeitar o jeito como esse outro ele se relaciona com a divindade, se relaciona com o transcendente. Vamos então para a nossa daily de hoje? Presta atenção aqui, analise a imagem. Olha só que interessante. Olha para essa imagem. E agora, rapidinho. Agora identifique o texto que se refere a uma ideia da ciência e um outro texto que se refere a uma ideia religiosa. Você vai ver o texto 1 e texto 2, né? E você vai identificar qual texto que tem uma ideia religiosa e qual texto que tem uma ideia científica acerca da imagem, acerca dessa questão.
Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, né? Eu acredito que você deve ter se deparado com a imagem de uma lua bonita nessa questão 1, né? Teve uma aula de artes que eu estava olhando há pouco, né? Da professora Arlênia, que ela falava sobre o carimbó, né? E eu lembrava, eu sou da região de Belém, né? E muitos de nós, assim, que somos de Belém, temos um contato muito íntimo com o carimbó, que, por sinal, é um patrimônio material, né, cultural nacional, né, pelo IFAM, né? Que as pessoas sempre dançavam carimbó olhando para a lua, né? E a lua, na verdade, era sempre um símbolo para os dançantes de carimbó de memória, de história, de toque na sua própria humanidade, né? Então, cada imagem, cada narrativa tem um jeito de se expressar, tem um jeito de ser delineado nesse mundo. Eu quero te convidar a analisar essa imagem e vamos ver então os dois textos, né? O texto 1 é assim: a Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. É o maior satélite natural de um planeta no Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra, o que representa 1/81 da sua massa. Isso é lá do Wikipédia, né? Vamos ver o texto 2. Conta a lenda que uma índia chamada Nayar, ao contemplar a lua, Jaci, que brilhava no céu, apaixona-se por ela. Segundo contavam os indígenas, Jaci descia à terra para buscar alguma virgem e transformá-la em estrela do céu. Nayar, ao ouvir essa lenda, sempre sonhava um dia virar estrela ao lado de Jaci. E aqui eu quero te convidar a olhar a seguinte resposta. Bem, o primeiro texto denota uma ideia científica, enquanto o segundo texto já enfatiza uma ideia religiosa, mítica, de matriz indígena, né? O primeiro texto fala de informações acerca da Lua de modo científico e prezando por dados comprováveis. Já o segundo texto tem um cunho religioso mitológico oriundo da religião de matriz indígena, que é uma narrativa que tenta explicar sobre a Lua a partir da cosmovisão dos povos originários. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, fica então essa explicação para você. Quero agradecer a sua atenção e que possamos juntos e juntas construirmos juntos educação. Um grande abraço. A sua aula continua no próximo vídeo.